Deve. Paz do Senhor Jesus. Amém. Lá em Angola a gente fala Ochale Lombemba. Eu não quero que vocês esqueçam disso não. Ochale Lombemba. Ele está aqui me dando a justificativa. Eu vou entregar ela agora, porque eu pedi para ele cantar esse hino para mim me inspirar, e ele pegou, não ensaiou, agora ele está aventou. Aí veio cantar agora. Mas ficou bonito. Ficou. O importante é o louvor, meu irmão. O importante é o louvor que Deus aceita. Meus irmãos, deixa eu começar falando para vocês duas coisas. Primeiro, eu estou estreando um caderno novo hoje. Ó. Caderno foi um presente do meu querido amigo Antônio Carlos. Caderno novo. Eu comecei ganhando ano. E outra coisa que eu queria agradecer mais muito a Deus hoje de manhã. Eu saí de casa, a gente sempre coloca muita coisa dentro do carro. Abre as portas do carro, o bagageiro e vai colocando coisa por causa das crianças, alguma coisa. E hoje eu tinha mochila e eu peguei o celular e coloquei em cima do carro. Vazei por La Batista, não correria medonha, porque eu falei com o Josi, 9h10 no máximo não saí. Já era 9h20. Falei, tá. Eu falei com a Carminha que 9h30 eu pegava ela, não foi? Tchum! Quando eu olhei, falei, caramba, meu celular onde ficou? Falei, deixei em cima do carro. E eu lembro que eu fiz a primeira curva para entrar na Caxangá, virei, porque o sinal estava aberto, aproveitei. Aí ficou Senna. Igual o Senna. Aí o Josi falou, falei, cadê o celular, meu Deus, onde ficou? E eu falei, ficou em cima do carro. Caiu lá na padaria. Vou ter que voltar. Josi, para aí, olha em cima do carro, às vezes está. Eu parei, olhei, o celular estava em cima do carro. Gente, tem explicação uma coisa dessa? Tem explicação uma coisa dessa? Tá vendo? Tá vendo? Então, acho que é isso que Gates me deu, preguei aqui, segurou o celular lá em cima. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão sendo a sua soberana vontade. Coisa impressionante. Eu achei interessante que o José falou, pare, olha. Eu falei, não tem lógica, ué. Do jeito que eu voltei, do jeito que quando eu lembro do jeito que eu fiz a curva, eu falei, não tem condição. Pastor, e o pessoal não olhava assim, não, celular em cima do carro. Pois é, então, impressionante. Perdas e ganhos. Meus irmãos, uma notícia ruim que eu tenho para dar que é o seguinte, normalmente, quando eu preparo a mensagem, domingo de manhã eu dou uma repassada e cronometro. Eu pego o celular, coloco o cronômetro assim. Vou colocar logo, funciona aqui. Eu coloco assim o cronômetro, né, para mim ver quanto tempo dá a mensagem. Normalmente, quando eu faço isso, dá 40 minutos. Aí, quando eu chego aqui para transmitir a mensagem, dá 1 hora. Eu não entendo um mistério desse. Eu não, sinceramente, não entendo. Eu acho que... Bom, o Josi falou que é o Espírito Santo que vai acrescentando. É a má notícia que hoje, quando eu cronometrei, deu 1 hora a mensagem. Pensou? Então, hoje paciência, porque com certeza a mensagem vai dar mais de 1 hora. Mas nós temos uma semana inteira. E só essa horinha de manhã para estar na presença de Deus. Então, estejam aqui, esquece de horário, sabe? Esquece de almoço, esquece disso. Vamos estar na presença de Deus, que Ele tem uma mensagem poderosa para falar aos nossos corações hoje. Gente, é assim, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui para vocês. O que mais nos agrada são perdas ou são ganhos? Com certeza, não são? O que mais nos agrada são ganhos. Agora, o que mais marca as nossas vidas, nossa existência, são as perdas ou são os ganhos? Eu acho que é verdade. O que mais impactou sua vida, Gibson? Foi perdas que você teve ou foi ganhos? É interessante isso, né? Porque assim, claro que os ganhos têm um valor muito excepcional, né? Um valor diferenciado. E às vezes tem ganhos que a gente teve na vida que de fato marca muito a vida da gente. A chegada de um filho, meu Deus, é uma coisa extraordinária na nossa vida, não é? Quando eu olhei meu nome lá na lista do vestibular da Universidade Federal de Viçosa, eu estava lá.
aprovado. Eu nunca esqueço da alegria que eu fiquei. Então, tem ganhos que a gente tem na vida que são extraordinários. É muito comum a gente pensar o seguinte: isso é comum. Para ganhar alguma coisa, eu preciso perder outra, não é? Essa é uma balança que a gente tem às vezes na vida. Para ganhar alguma coisa, eu preciso perder outra. Por exemplo, uma pessoa que ganha muita fama, uma pessoa que ganha muita notoriedade, ela perde. Perde sim, perde liberdade, perde privacidade, perde sossego, não perde? Esse dia eu estava vendo a entrevista de uma pessoa famosa aí, e ela estava dizendo que ela está morando fora do Brasil. Acho que foi a Ana Paula Henke. E ela estava dizendo que a coisa que ela mais gosta de morar nos Estados Unidos é exatamente porque ela pode ser uma pessoa muito comum lá, nos Estados Unidos. Porque lá ela não é uma notoriedade, não é uma famosa. Aqui no Brasil ela não consegue nem andar na rua. Se você ganhar conhecimento, meu irmão, quanto mais conhecimento você ganha, mais sofrimento vem na sua vida. Uma coisa interessante, né? Quer ver como é que é a verdade disso? Se você ficar alienado das péssimas notícias que hoje nós temos no Brasil, uma imprensa corrompida, safada, mentirosa. Quanto mais alienado você fica disso, menos você sofre. Eu ligo a televisão e falo, não dá não, primo. Desculpa, mas não rola não dá para ver. E não dá para ver no Brasil quase canal nenhum da televisão aberta. É impressionante isso aí. É incrível como é que um país inteiro se prostrou a mentiras. E o pior não é isso, não é só o Brasil, o mundo inteiro, mas o Brasil está demais. Demais. Eu mandei para o pastor Antônio essa semana um depoimento de um deputado. Mas uma coisa assim que, gente, do jeito que a imprensa mente, de cara lavada. Agora que eu estou entendendo também por que passa de uma hora, tá vendo? Porque nada disso está aqui escrito. Tá vendo, Flávio? E eu falando. Eu acho que só existe, esse lado aqui que passa, Toninho, só existe uma pessoa no mundo que para ela tanto faz perder ou ganhar, é a mesma coisa. É uma anta chamada Dilma. Ela disse assim, olha o que ela falou. Presta atenção. Presta atenção se você vai conseguir entender, decifrar o que essa criatura disse. Não acho que quem ganhar... Olha o tempo do verbo que ela coloca. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Gente, uma criatura dessa foi nossa presidenta, como dizem os idiotas. Porque não existe essa palavra no idioma português. Não existe adolescenta. Nem existe presidenta. Isso não existe. É um atropelo a língua brasileira, sabe? Exatamente. Uma criatura que quer estocar vento, a gente pode esperar outra coisa, né? Pois bom, mas essa criatura está ganhando um absurdo de dinheiro, porque a política e o mundo é corrompido. Por isso que Jesus, o mundo jaz no maligno. Mas, meu irmão, eu vou dar um desconto para essa criatura pelo seguinte, porque essa equação realmente de perdas e ganhos não é simples. Tá bom, Antônio? Porque ela transcende os modelos matemáticos. Na matemática, principalmente quem faz engenharia, estuda matemática muito avançada. E na engenharia a gente aprende a colocar todas as coisas em modelos matemáticos. Tudo. Tudo tem modelos matemáticos para equacionar as coisas. E não há, na engenharia, na matemática, esses modelos, não há proporcionalidade nessa equação de perdas e ganhos. Às vezes, presta atenção como é que funciona, às vezes nós podemos perder muito e ganhar pouco, não é verdade? Podemos ganhar muito, perder muito e ganhar pouco, não é? Às vezes também é o contrário, nós podemos perder pouco e ganhar muito. Mas há um consenso nessa equação de perdas e ganhos, Flávio, sempre há. E esse consenso, assim, nós não gostamos e temos dificuldade de lidar com as perdas. Sim ou não? Nós não gostamos. Gente, quando eu perco um dinheiro, eu fico chateado. Gente, onde que eu pus esse dinheiro? Esse dia eu perdi R$2, eu era nota novinha, e eu fiquei falando, novinha. Mas, gente, era nota novinha, e eu gosto de guardar dinheiro novo, Flávio. E, gente, onde que eu pus esse dinheiro? E procurei, até hoje eu estou pensando, R$2, só manter. Ninguém gosta de perder, isso aqui é verdade. No mercado financeiro,
Cortou ali, mas a palavra é gain. E aqui embaixo não está aparecendo por quê, Josi? Ficou muito grande demais. Ficou. Então vai ser complicado. Mas enfim, vamos lá. No mercado financeiro é o seguinte, a gente tem quando a gente ganha durante o dia, a gente fala gain. Então o meu dia foi ganho, gain. E o dia que eu perco é loss. Ah, meus irmãos, é assim, o dia de ganho é celebração. Faturei hoje. Euforia. Mas o dia de loss é aquele dia, irmão Antônio, você tem que falar assim. Hoje foi triste, viu? Mas amanhã tem mais. Amanhã eu recupero. É assim. Na vida nós vamos ser desafiados a fazer escolhas. Então nós acabamos de chegar de um cruzeiro, eu e Dona Jô estávamos bem bom, Flávio. Ou trem bom cruzeiro, não é, Flávio? Se tem uma coisa melhor, acho que, sinceramente. E aí no último dia, graças meu querido amigo, no último dia, o rapaz que fazia lá a celebração, que por acaso é um brasileiro, muito competente, e eu sei que ele é competente pelo seguinte, em todo o processo que ele conduziu durante esses dias, ele falava muitos idiomas. O cara falava italiano, falava inglês, falava espanhol, e ele cumprimentava a plateia e brincava em vários idiomas. E ele falou que no último dia você pode descer desse cruzeiro milionário, porque nós temos um cassino, e é um cassino, Carminha. Não é aquele fiteirozinho que a gente vê nas ruas de Recife, não. Um cassino. Aí Dona Jô foi lá fazer uma fezinha. Vixe, ela tá aí? Não, tô brincando. Nós fomos lá só para fotografar, pra gente ver. Meu irmão, primeiro que não dá nem pra você ficar dentro. Um fedor de cigarro tão grande, irmão Antônio. Insuportável. Já mostra que não é lugar de crente, né? Já não é lugar de crente. E ele falou, você pode desembarcar com R$1 milhão. Compre as fichas, não sei o quê, tá. Então teve gente que foi lá, mas teve gente que saiu lá endividado, irmã Vera. Porque é assim, cassino não vai perder nunca, não é não? Lia Luft, grande escritora brasileira, ela escreveu um livro que eu aconselho todo mundo que está aqui a ler. Livro maravilhoso, pequenininho, pode baixar até de graça na internet, chama Perdas e Ganhos. Esse livro vendeu, Josi, mais de 1 milhão de exemplares, é um best-seller. E é um livro muito gostoso de a gente ler, porque ela conversa com a gente, ela conversa sobre as relações familiares, sobre relações amorosas, sobre criação de filhos, sobre o valor da vida, sobre solidão, sobre o efeito que vai passar sobre a mulher que vai envelhecendo. Essa parte é muito legal, muito bacana. E ela traça assim uma conversa bacana com a gente, da infância até a maturidade. Ela morreu agora, em 2021. E ela tem uma frase que eu gosto demais. Ela fala assim: não queremos perder. Olha, eu falei mal da Dona Josi agora que ela chegou. Nem deveríamos perder. O que é que nós não deveríamos perder? Nós não deveríamos perder saúde, nós não deveríamos perder pessoas, nós não deveríamos perder posição, nós não deveríamos perder dignidade ou confiança. Mas perder ou ganhar faz parte do nosso processo de humanização. Grande Lia Luft. Então, perder e ganhar é salutar. Quando nós começamos da assistência, eu fui lá conversar com o diácono Jorge, no Lar Batista, eu falei com o Josi, Prim, nós vamos dar uma assistência mais sistemática ao Lar Batista, nós vamos desenvolver isso com o ministério. Mas eu quero te alertar para uma coisa, nós vamos ter perdas. Nós vamos ter perdas. Pós-pandemia. E eu não sei se tem a ver com vacina, eu acho que tem, sinceramente. Na pandemia foi 0 as perdas no Lar Batista. 0. Mas no pós-pandemia nós perdemos muitas pessoas. Fique triste não, Carminha, você vai lembrar. Rita. Depois de Rita, Francisca. Meu senhor, quando ela me via. Depois de Francisca, querida Nair. Depois de Nair foi e se viajou, como diz Carminha, Terezinha,
A gente chama ela Terezinha 1, porque tinha outra Terezinha. Depois, foi viajar a Josefa. Nós chamávamos ela carinhosamente de Zefinha. Depois, Natália. Descansou, Natália. Não foi caminho. Pastor Esdras. Meus irmãos, como o pastor Esdras sofreu. Gemia, gemia, gritava de dor. Deus o levou. Uma das primeiras vezes que nós fomos lá Batista, nós oramos com o pastor Esdras. Tem uma história maravilhosa, depois eu vou contar para vocês aqui. Um homem morou na rua, professor universitário. Putinha. Ajudava a Carminha nos cultos. Depois, a colega de quarto de Carminha, Terezinha, morou com Carminha. E por último, Maria Ramos. Nós já chamávamos carinhosamente de Maria Pequena. E aí agora, por último, foi a nossa poetinha, pessoa muito querida. Dolores, que nós já tratávamos de Dodô. As perdas nos causam sofrimento. Teve um homem na Bíblia que sofreu demais. Mas sofreu que só, como diz o pernambucano. E essa história desse homem nos inspira, nos ensina, nos dá lição de como lidar com as perdas. Seu nome era Jó. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler 4 pedacinhos do precioso livro de Jó. Vou ler na versão da Bíblia Viva. A primeira leitura que eu vou fazer fala do autor descrevendo Jó. Quem foi o autor de Jó? Pode ter sido Jó. Eu acho muito difícil ter sido Jó, em razão da forma como ele descreve as coisas. Pode ter sido, segundo alguns estudiosos, pode ter sido Moisés. Moisés escrevia que só. Mas pode ter sido também Salomão, porque é um livro de muita sabedoria. Mas pode ter sido um amigo de Jó, chamado Eliú. E ele descrevendo Jó, o autor diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, um homem justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, ele era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas. Jó tinha 3.000 camelos. Nem o Sheik da Arábia tem isso hoje. Você tem noção da riqueza de Jó. 3.000 camelos, 500 jumentas, juntas de boi. Jó tinha 500 jumentos e um grande número de empregados. E o autor fala, ele era o homem mais rico e mais poderoso de todo o Oriente. Isso é o autor descrevendo Jó. Depois Deus descreve Jó. Jó 2:3, Deus fala sobre Jó o seguinte. Deus falando com atentado, com coisa ruim. Então, você deve ter observado meu servo Jó. Nele não há ninguém na terra como ele. Ninguém. Tão íntegro, tão correto, temente a Deus, cuidadoso para não cometer mal algum. E o autor fala que Deus diz para Jó, descrevendo Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter te permitido que você tirasse tudo dele para arruiná-lo. Embora não tivesse motivo algum para isso. Depois Jó descrevendo Deus, Jó 19:25. Jó fala aí sobre Deus. Jó 19:25. Eu sei que meu Redentor vive e finalmente se colocará a meu favor sobre a terra. E finalmente o autor, que nós não sabemos quem foi, por isso que eu acho que não foi Jó, ele diz assim, depois, Jó 42, 16 e 17, concluindo o livro, o autor diz assim, depois disso Jó ainda viveu 140 anos
E chegou a conhecer seus netos e bisnetos. Morreu velho, morreu feliz. Depois de uma vida longa e abençoada. Presta atenção nessa palavra que é usada. Abençoada. Vocês vão ver o que esse homem sofreu. Mas ele teve uma vida abençoada. Se você quiser, feche os seus olhos. Nós vamos pedir para o Pai do Céu para nos orientar na meditação da sua inerrante, bendita, sagrada palavra. Querido Deus, fala aos nossos corações, Senhor Deus, com essa forma que o Senhor fala. Só o Senhor sabe falar. Quebrante, Pai querido, nossas resistências, Senhor Deus, que elas são muitas. A gente tem uma mania de querer entender as coisas da nossa maneira. Conduza, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, as nossas mentes, o nosso entendimento, para que a Tua palavra tenha a nos dizer. Me use, Senhor Deus, como um imprestável instrumento da Tua graça. Nada que saia de mim, mas inspirado na Tua maravilhosa, bendita, inerrante palavra. Em nome de Jesus. Amém. Na sabedoria, no cânon dos livros sagrados da sabedoria da cultura judaica, o primeiro livro que eles têm é o livro de Provérbios, Eclesiastes. Não, é Provérbios mesmo. E o livro de Provérbios é um livro de conhecimento, de aprendizado. Significa dizer que ele vai de Provérbios nos ensina o conhecimento através dos ancestrais. Depois tem o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele vai nos mostrar o reconhecimento de nossa insignificância diante de Deus. Deus é magnífico, extraordinário, grande. Nós somos miúdos. Por isso que o autor de Eclesiastes diz, tudo é vaidade. Tudo é vazio sem Deus. Depois ele tem um terceiro livro, que é o livro de Jó. E o livro de Jó fala da relação de um homem que não idolatrou, não teve ressentimento com os acontecimentos da vida. O livro de Jó nos mostra que se nós cobramos de Deus, nós estamos ressentidos, baseados que nosso pensamento tem virtudes. Então a gente se acha. E Jó vem nos mostrar que não é assim. Nós não somos virtuosos, nós não temos critério de avaliação de bem e de mal. Quem tem isso é Deus. Depois tem o quarto livro, que é o Cântico dos Cânticos, que a gente pouco vocês vêem pregadores falar sobre o livro dos Cânticos do Cântico, eles têm medo. São os doidos, igual eu e o Toninho, que tem coragem de pregar em Cântico. O Cântico dos Cânticos é o livro mais sagrado. Olha que coisa impressionante. Da sabedoria judaica, porque ele é um conto de conquista, de alegria, de prazer, de gozo da relação do homem com Deus. Ele só acontece essa alegria, esse prazer, esse gozo numa caminhada que nós temos que ter diferenciada com Deus. Quem foi Jó? Vamos começar a conhecer esse homem extraordinário. A história de Jó é narrada não só na cultura hebraica, não só na cultura judaica cristã. Isso é muito importante, porque tem gente que fala que Jó nem existiu. E isso é uma fábula que está na Bíblia. Então, outras culturas, mesma história contada, é a história de um homem muito rico, que perdeu tudo, é contado na cultura dos babilônios, é contado na cultura egípcia. E significa dizer o seguinte, que é a mesma história que está na Bíblia, que é validada por outras culturas. O livro começa e termina com poesia. É outra característica importante no livro de Jó. Mas aí é coisa de estudioso, de teólogo, de estudante. O miolo dele é prosa. O livro de Jó, para a gente entender, é mais ou menos o seguinte. Vocês estão familiarizados com a literatura de cordel, não estão? Então a literatura de cordel, ele conta uma verdade em forma de poesia. Não é? É isso o livro de Jó, mais ou menos por aí, guardado as proporções. O livro de Jó pode ter sido o primeiro livro da Bíblia. Não Gênesis, mas Jó. O primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Jó é um personagem realmente enigmático, muito enigmático.
Existe muito pouca informação sobre Jó. O menor versículo da Bíblia está em Jó. Disse Jó. A gente pensa que Jesus chorou, né? Mas tem mais letras. Jesus chorou é maior que disse Jó. Jó não sabemos o sobrenome dele. Como é que é o seu nome? Sobrenome, Antônio? Roberto o quê? O nome todo? José Bezerra. Bezerra Roberto. Jó não tinha sobrenome não. Só Jó. E miúdo, Jó. Jó não tinha família de antecedentes. A Bíblia não fala. Eu não sei com que idade Jó estava, nem a Bíblia fala, quando ele começou. Só fala que ele viveu muitos anos depois. Eu também, a Bíblia não fala, eu não sei o RG de Jó, nem o CPF dele. O Zap, nem sei pensar. Será que Jó não tinha Zap? Tinha não. Foto de Jó, nem pensar. Toninho não conseguiu tirar nenhuma foto de Jó. E olha que Toninho é antigo. Mas não conseguiu não. O significado de Jó significa onde está o meu pai. Ele viveu no lugar chamado Uz. Isso a Bíblia fala. Está no verso 1. Uz ficava perto da Arábia Saudita hoje. Antigamente ali ao leste de Canaã. Jó é citado por Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel. No capítulo 14, nos versos 14 e 20, Ezequiel fala de Jó. Lá no Novo Testamento, o irmão de Jesus, Tiago, fala de Jó. Está lá no verso 5, verso 11. Jó ficou popularizado no mundo como o quê? Dona Teresa? Não, o homem de muita paciência. A gente fala assim, paciência de? É verdade também. E paciência de Jó. Não fala? Escravo de Jó, jogava... Não tem um negocinho? Vocês lembram? Foi bom? A Bíblia revela duas características de Jó. Isso está na Bíblia. A primeira característica de Jó é que ele é um homem de caráter. Meu irmão Antônio, como nós estamos precisando de gente de caráter nesse mundo. Íntegro significa dizer inteiro, completo. Integridade é isso. Inteireza, completo. Reto significa dizer um homem correto, honesto, justo, direito. Pense como é que está faltando gente direito hoje em dia. Temente a Deus, por isso que Jó era sábio, porque a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Desviava do mal, Gibson. Não dava brecha, não arriscava, não brincava com perigo. Eu às vezes Jó fala assim, você está com muito mau humor, porque a gente está viajando de avião, e às vezes Jó está na janela, eu estou no meio, e tem uma mulher muito bonita do lado de cá, eu não dou nem confiança para ela, faz de conta que eu nunca vi na vida. Aí Jó fala assim, tá. E José conversa com todo mundo, né? E eu fico lá, porque ele não pode dar brecha, irmão Antônio. A gente não conhece quem está do lado da gente. Eu não sei quem é. Jó era assim, ele não dava brecha, ele não arriscava, ele não brincava com perigo. Mas Jó era também muito rico. Pense num cabra rico. O homem tinha bala para queimar, irmão Antônio. O homem tinha grana. Ele era o mais bem-sucedido do Oriente. Então, presta atenção uma coisa importante de saída para a gente tirar uma coisa da cabeça. A gente tem uma mania de pensar, a gente não, uns bestas. Pensar assim, para derrubar um mito aqui agora, uma crença popular, que todo rico é explorador de pobre, todo rico é desonesto, todo rico é comum. Não é comum a gente pensar isso? A Bíblia vai nos dizer, riqueza e integridade combina. Tem gente que pensa que não. Riqueza e integridade não combina. Jó prova que riqueza e integridade combina. Jó era super rico e era extremamente íntegro. Jó valoriza muito o que Jesus falou assim, ó. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Foi Jesus que disse, olha. Jesus usa uma figura de linguagem, que a professora doutora Joseli sabe que é uma hipérbole, que é um exagerar uma coisa para você se fazer entender. Jesus quer dizer o seguinte, quem é extremamente apegado às coisas materiais vai ter realmente muita dificuldade de valorizar as coisas celestiais.
É isso que Jesus vai dizer. Agora tem uns estudiosos, uns teólogos de meia tigela, uns meia boca. Eles costumam dizer o seguinte, que o que Jesus estava dizendo era o seguinte, que camelo é uma espécie de corda que tinha antigamente, que ancorava os barcos. Então a corda, de fato, é difícil para uma agulha, né? Tem uns que falam assim, não, a agulha é uma portinha pequena. Então, para você passar, você tinha que curvar. Isso é conversa fiada. Não tem nada disso. O que Jesus quis dizer foi exatamente o que ele disse. Ele quis dizer foi isso, que ele só hiperbolizou. Existe esse verbo? Não, né? Ou ele exagerou. Que é muito difícil quem é apegado com bens materiais valorizar a coisa do reino. Por isso, meu irmão, cuidado! O ano tem 52 semanas. Presta atenção. 52 semanas. Toda semana a Orla Sul tem um ministério chamado Apoio ao Lar Batista. Essa semana foi café. Faça uma retrospectiva na sua vida e veja no ano de 2023 quantas semanas você contribuiu com sal, com café para o Lar Batista. Cuidado! Farinha! Cuidado, que você pode estar apegado às coisas do mundo e você vai justificar. Não, é porque eu não tive tempo. Ah, porque eu esqueci. Cuidado, meu irmão, porque você está igualzinho o que Jesus fala das pessoas que estão apegadas com as coisas materiais. Se ligue. Vem pancada aí, viu, Gibson? Por que a história de Jó está na Bíblia? Por quê? Por que esse livro é inspirado? Para nos ensinar a primeira coisa. Pessoas, presta atenção nisso, pessoas boas, pessoas retas, pessoas íntegras, pessoas tementes a Deus, elas estão sujeitas à perda na vida de magnitude, que nem elas, nem nós, nem ninguém, nem parente, ninguém pode entender. Ninguém pode entender. Que o sofrimento pode afetar pessoas muito justas. Por isso que Jó está na Bíblia. Segunda coisa, para nos ensinar, olha que coisa maravilhosa, para nos ensinar que existe um padrão de servo do Senhor, crente, que até Deus admira. Até Deus admira. Jó era admirado por Deus. E aí Jó passa sai da bonança, uma vida bem bom, uma vida de cruzeiro, para encarar o inferno. A vida de Jó estava mil maravilhas, sabe, meus irmãos? Tudo bacana. Como diz a língua portuguesa lusitana, estava tudo fixe. Tudo legal, tudo maravilhoso. Tudo sob controle, abundância, prosperidade, banquetes. Cada dia era na casa de um filho, Rondônia. Eles faziam banquete todo o tempo todo. Lá em casa, toda sexta-feira, eu faço um churrasquinho com o Josi. Mas de Jó, era todo santo dia. Cada dia na casa de um filho. Felicidade, harmonia entre os pais e filhos. Olha que coisa bacana. De repente, sem aviso prévio, de uma hora para outra, uma tempestade arrasadora começa a destroçar violentamente a vida de Jó. Jó sai do paraíso para ir literalmente ao inferno. O mal, o acusador, o coisa ruim, o cretino, toca em Jó. E toca não por culpa de Jó. Toca não porque Jó escolheu. Toca não porque Jó decidiu que ser provado. Mas por permissão de Deus. Entenda isso. Deus permitiu. Deus cutucou o infusado com vara curta. Sobrou para Jó. Já pensou? Verso 1,7 diz assim, Deus de cima pergunta para o Deus de baixo. O que tu anda aprontando, sujeito?
Aí o enfusado fala assim, eu tô dando um rolezinho por aí, passeando no shopping, passeando no carnaval, passeando nesses lugares aí, e atazanando a vida do povo. Presta atenção na linguagem. Aí Deus fala assim, você observou meu servo Jó, observou minha serva Eliane, você observou minha serva Carminha, minha serva Vera. Viu como é que Jó é um cara diferenciado, íntegro, reto, temente, e que ele não tá nem aí para tu? Aí o coisa ruim fala assim, ó o argumento do sujeito. Sabe por que ele é assim? Pudera. O Senhor dá tudo para ele. Dando tudo para ele, qualquer um é bacana assim como Jó. O que esse infusado estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que Deus é corruptor de pessoas e que Jó era corrompível. O que ele estava querendo dizer, insinuando, é o seguinte, Jó, na verdade, ele é um hipócrita. Sabe por quê? Porque ele te adora, porque tu dá tudo para ele, tu compra ele com bênçãos. É por isso que ele é assim. Então preste atenção. Preste muita atenção. Cadê Mari? Ela está ali. Eu não tinha te visto aí não, Mari? Já está fazendo seu lanchinho? Às vezes, é muito importante, vou abrir um parênteses aqui, viu? Olha, gente, é assim. Não tem nada a ver com Mari, não, viu? Porque eu olhei, não vi ela, fiquei preocupado. Chamar de hipócritas, genuínos, servos de Deus, é uma estratégia maligna. Chamar de hipócrita, chamar de coisa ruim, chamar de safado, chamar de cretino. Servos de Deus é uma estratégia maligna. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Você já ouviu uma história assim? Uma pessoa fala assim, Deus me livre de ser igual fulano. Lobo na pele de cordeiro, aquele sujeito. Ele é santinho lá na igreja dele. Ele é santinho. Mas aqui ele é uma peste. Eu prefiro ser como eu sou, eu prefiro ser hipócrita, mais autêntico, do que ser como ele, hipócrita, mentiroso. Crente como ele, eu já escutei essa frase demais. Crente como ele, o inferno está cheio. Já escutaram isso? Desfoca de Deus e foca na imperfeição humana. Por isso, meu irmão, presta atenção, cuidado. Mau testemunho é munição forte para o diabo trabalhar na vida das pessoas. Presta atenção nisso. Aí eu fecho parênteses. Aí Deus volta e defende Jó. Sujeito, você presta atenção no que você está dizendo. Deus confia tanto na integridade de Jó que Deus coloca a sua própria reputação, sua credibilidade à prova. E aí vem outro alerta, cuidado, 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 meu irmão, quando Deus lhe confia uma tarefa, uma missão, um serviço, que ele acredita em você e você decepciona Deus. Cuidado com isso. Deus autoriza, então, maligno colocar Jó à prova. Se nós somos servos de Deus, presta atenção em duas coisas. Se Manvera é uma serva do Senhor Jesus, e o maligno só pode atingir Manvera, seja no que for, se Deus autorizar. Ela é revestida, protegida pelo sangue do Cordeiro. O diabo não pode nem um centímetro agir a mais nem a menos sem Deus permitir na vida do seu servo. Nem um milímetro. Não tem geladeira que queima. Não tem telefone que fica em cima. Deus é grande na vida dos seus servos. Nem toda aprovação, presta atenção nisso, que nos atinge tem a ver com a ação direta do mal. Nem toda aprovação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Sofrimento é parte inerente da vida. Só não sofre dois tipos de gente. Aquele que já nem nasceu ou aquele que já morreu. Mas fora isso, todos nós vamos passar por sofrimento. Aí começam as provações na vida de Jó. Meus irmãos,
Primeira provação, Jó começa a perder os bens materiais. Perdeu a geladeira. A geladeira queimou e não teve conserto. A carne e os filé mignon que estavam ali dentro, nem se diz. Camarão, já era. O mensageiro chega na casa de Jó e visa para ele assim, João Antônio. Jó! Chegou correndo, esbaforido. Os ladrões, Jó, roubaram todo o seu rebanho de boi, seus jumentos, seus cavalos, tudo quanto é negócio de equino. E o pior de tudo, os meninos que lá estavam trabalhando, cuidando do rebanho, matou tudo. Só sobrou eu para vir te contar essa notícia tão ruim. Jó fala, lascou. Jó coça a cabeça. Acho que Jó pensa assim, tudo bem, notícia não é boa não. Mas eu sou um homem rico demais, velho. Não é boizinho para lá, boizinho para cá, vai me fazer ficar pobre, de jeito nenhum. Não é perda de boi que vai me quebrar. Mas antes do sujeito processar, chega outro correndo, mais assustado ainda. Jó teve um incêndio, caiu um raio do céu, matou todas as suas ovelhas, e o homem tinha ovelha aqui só. E os pastores que estavam lá cuidando, esturricou também. Pensa num raio poderoso. Só sobrou eu para te dar a notícia. Aí Jó falou, caramba, mas eu tenho muito camelo. Ovelha? Ovelha? Tem camelo que vale que só. Tinha muitos camelos, Jó. Mas antes de Jó beber um golinho d'água, chega outro mensageiro e diz para ele, caminhando, eu lamento te dizer, meu senhor, mas o senhor não tem mais nenhum camelo. Os caldeus, aqueles homens nojentos, mataram todos os seus, roubaram os seus camelos e mataram todos os empregados seus. Sobrou só eu para trazer a notícia. Aí a ficha de Jó caiu. Aí a ficha dele caiu. Aí ele constatou que ele estava sem patrimônio. Aí Jó entendeu que ele não era mais um homem rico. Agora sim Jó estava pobre. Mas certamente ele pensou assim, ó, tudo bem, quando eu comecei eu era pobre mesmo. Eu construí isso com meus filhos, Deus me deu 10 filhos. Vou começar de novo, recupero. Eu recupero isso. Começo de novo. Mas aí vem a segunda pancada. Jaqueline. É uma pancada pesada, viu? Chega um sujeito, mensageiro, e fala assim, Jó, seus filhos estavam lá no bem bom, no banquete, fazendo churrasquinho, mas muito churrasco. Não era churrasquinho fraco na casa igual a casa de Moisés, não. Era churrasco com muita carne. Ele estava todo na casa do seu primogênito, seu mais velho, todos eles reunidos, todos 10, seus 7 filhos e as 3 meninas reunidos. Veio um tornado, um furacão, matou todos, ó. 7 filhos, 3 filhas, total de 10. Flávia, perder um filho não é brinquedo, Flávia. Você imagina o que é perder 10 numa pancada? Me desculpe, Jó, eu ser portador dessa desgraça. E ele deixou a mulher de Jó. Os filhos morreram, ficou só a mulher. Mas porque Jó não estava na festa com a mulher dele. Quem perde um filho, sabe, meus irmãos, passa por uma dor indescritível. Imagina que você perder 10 numa pancada só. Não entendo uma coisa, o homem íntegro, reto, temente a Deus, desaba. Sente demais e fala assim, raspa a cabeça, rasga a roupa, prostra-se no chão, chora, geme. E no auge do sofrimento dele, da dor, ele diz assim, eu nasci nu, eu vim a esse mundo sem nada, sem patrimônio, sem filhos, e tenho certeza que eu vou morrer sem nada. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do meu Deus. Era ou não era um homem diferenciado? Jó não blasfema, Jó não
pragueja. Jó não rebela. Jó não amaldiçoa nada. Jó não entende, mas ele resignadamente diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o teu nome. Eu passei ainda, quando eu era bem jovem ainda, uma experiência que eu não esqueço. A minha tia preferida, tia Beatriz, eu chamava ela de tia preferida, faleceu ano passado. Uma dor muito grande no meu coração no dia que ela se foi. A tia Bia perdeu um filho, um câncer no joelho. Eu lembro de Alberes. Eu não acho homem bonito não, mas Alberes era bonito. Quando Alberes vinha de Janaúba para Montes Claros, as meninas da rua endoidavam com. E eu ficava com raiva, porque eu era o bonitão da rua. Aí Alberes tomava meu lugar. Passa um tempo, depois da perda de um filho querido, tia Beatriz perde a mãe. Vó Finda. Pessoa linda, maravilhosa. Passou um tempinho de nada, Bia teve seu marido assassinado. Passou pouco tempo. Filho mais novo, Carlos, estava trabalhando na rede de manutenção de alta tensão, 13.800 volts, eletrocutado dentro da cabine. No dia do funeral, eu e minha mãe estavam no enterro, lá em Janaúba. No auge da dor, dentro da casa de tia Bia, uma das suas filhas chorava, gemia, gritava, dizia: por favor, Deus, por favor, pare com isso, já basta, já chega. O Senhor não acha que já nos fez sofrer demais, Deus? O Senhor não acha que o nosso sofrimento já passou da conta? Eu escutando no outro quarto. Aquela dor legítima, dor autêntica, dor humana. Lamento de uma alma dilacerada pela dor. O que a gente diz para uma pessoa dessa na hora dessa, meu irmão? As palavras não resolvem. Só o gesto de Jesus na cruz. Se puder, então, você abrace a pessoa. Gema com ela. Console. Eu sempre falo para vocês desse exemplo, foi significativo demais na minha vida. Pastor Ismael, batizando sua filha Elissa, perde uma filha barbaramente assassinada aos 23 anos, cruelmente. Filha que ele viu nascer, foi cumprir uma missão de missionário na África. As meninas nasceram lá, ele educou, batizou. Amou profundamente essas meninas. As palavras de um pai ministrando no dia do funeral, a filha no caixão fechado. E o pastor Ismael diz: obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor me concedeu, o privilégio de conviver com Elisa. Nesses 23 anos, Senhor, foi um presente que o Senhor nos deu. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o teu santo e eterno nome. Só Ismael perdeu uma filha. E Jó perdeu 10. Não desacata, não ofende, não ataca a Deus. Pelo contrário, glorifica o seu santo nome. Mas como diz o meu filho mais novo, o filósofo Lucas, nada que é ruim não pode piorar. O infusado fala, mas você sabe por que ele ainda está assim? É porque ele tem saúde boa. Realmente o cara é duro na queda, só tem razão. Mas eu duvido que se eu tocar na saúde dele, se ele vai aguentar. Duvido. Aposto. Aí Deus permite. Toque na sua saúde. Mas você não tem direito de tirar-lhe a vida.
toque na sua saúde, mas não tire a vida. Aí Jó fica doente. Irmão Evandir, ele fica com feridas do sola dos pés ao couro da cabeça. Ele raspa as feridas com caco de telha, de tanta coceira. Aí aparece a esposa que sobrou. Olha por que ela sobrou. Esposas, cuidado. Olha por que ela sobrou. Tá vendo, Flávio? Homem, pelo amor de Deus, amaldiçoou esse seu Deus. Tu não tá vendo que é melhor tu morrer do que viver nesse estado, criatura? Preste atenção. Estratégia do diabo, ele é usar pessoas próximas da gente, bem próximas, para desestabilizar a gente nos momentos de dor. Para a gente poder blasfemar, amaldiçoar. Jó resiste e retruca. Você fala como uma louca. Olha o homem todo ferido. Deus é Deus, minha filha. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus, apesar dos pesares. Jó não blasfema, Jó não peca. Eu, como sou muito bonzinho, vou dar um desconto para ela. Eu costumo dar um desconto aqui, não costumo, Antônio? Para ela eu vou dar um desconto, sabe por quê, meu irmão Antônio? Ela tinha perdido 10 filhos. Ela viu o marido dela lá apodrecendo. Caiu na cilada do diabo. Deixou sua fraqueza ser usada como instrumento do mal contra Deus. E Jó aguenta firme. Firme não, Jó aguenta como pode. Firme não era possível. Aí o diabo usa uma estratégia que é perigosa. Ele usa os amigos. Presta atenção nisso. Ele pega 4 caras. A Bíblia fala o nome dos 4. Ele faz. Bildade, não é beldade. De beldade não tinha nada. Bildade, Zofar e Eliú. Eliú é um dos que pode ter escrito. Vocês vão entender agora por quê. E eu acho que eles realmente eram amigos de Jó mesmo. Porque quando a gente fica pobre e é rico e fica pobre, os amigos... E o filho pródigo? Ficou pobre, foi comer lavagem com os porcos, não ficou nenhum amigo. E eles não, eles foram lá. E olha o que eles fizeram, uma coisa maravilhosa. Eles sentam pé de Jó. Aquele cara no estado deplorável, sujo, fedorento, imundo, podre. O homem mais poderoso do Oriente, mais rico. Aquele farrapo humano agora. Eles não falam absolutamente nada. Ficam 7 dias só fazendo companhia para o amigo. 7 dias. Até Jó não aguentar e quebrar o silêncio e falar assim, meus amigos, estou aguentando não. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Tem momentos na vida, meus amigos, meus irmãos, que quando o amigo da gente está passando dificuldade, a gente não precisa, não deve, não convém você dizer nada, apenas seja companhia. Seja apoio, seja solidário. Não inventa, não. Só sua presença. Aí Jó quebra o silêncio e fala com eles, cara, eu não estou aguentando mais, não. E Jó pede para morrer. Eu queria morrer. Aí ele faz. Fala com ele assim, cara, esse seu sofrimento não é normal, não. Eu acho que tem a ver com seus pecados. Cara, você só pode estar pagando alguma coisa errada e muito errada que você fez. Cara, o castigo seu está pesado demais. Eu acho que não é possível Deus fazer isso com uma pessoa se ela não mereceu. Massacra o cara. O cara naquele estado escuta tudo isso.
E é interessante que ele fez isso bem intencionado, mas olha como é que eu falo, às vezes tem que ficar calado, porque ele bem intencionado cometeu 3 erros. Primeiro erro que ele comete, ele acha e deduz que pessoa inocente nunca sofre, daquele jeito. Segunda dedução equivocada que ele fez, que sofrimento é sempre punição por pecados cometidos. Terceiro erro que ele comete, ele achava que Jó tinha pisado na bola com Deus de qualquer maneira, para estar justificando aquilo. Nada disso estava acontecendo. Aí ele convence Jó de questionar Deus. Jó faz 16 perguntas para Deus. E Jó faz 34 queixas para Deus. E finalmente Jó ora. Jó ora. Meus irmãos, quando a gente está no fundo do poço, que não tem mais luz, você não sabe para onde ir mais, quando você e eu não temos mais saída, só existe uma alternativa: olhar para cima. Jó sabia que ele estava arruinado em todas as áreas da vida dele. Mas o espírito quebrantado e contrito de Jó dizia: o meu Redentor vive. E Deus olha para Jó e responde Jó com 70 perguntas. Preste atenção nisso. Mas vocês estão achando que perguntas que eu, Toninho, Fatinha, Gibson, Josi, Einstein, Freud, Salomão sabia responder? Perguntas, como diz o pernambucano, cabulosa. Deus fala com Jó: Jó, você sabe por acaso o caminho da morada da luz, Jó? Presta atenção. Você sabe, Flávio? Nem eu. Jó, você sabe onde que a escuridão fica? Olha, Jó, você sabe, Jó, porque que a águia está passando lá 3 quilômetros, vê um pintinho lá embaixo. Faz igual um Exocet, pá! Calcula certinho. Você sabe por quê, Jó? Jó, você sabe qual é o tamanho do universo que eu criei? Imerso com a palma da minha mão, Jó. Você tem noção do tamanho do universo? Ele é infinito, eu meço o infinito com a palma da minha mão. Jó, o dia que você fizer um cruzeiro, você vai andar pelo Oceano Atlântico. Você vai ver o tamanho do Oceano Atlântico. O maior que seja o navio, ele fica ridículo perto da imensidão. Sabe como é que é o Oceano Atlântico na minha mão, Jó? Eu ponho assim, ó, todo o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Mediterrâneo, tudo aqui na minha mão. E não enche nem um pouquinho. Fica uma gotinha aqui, Jó. Parece que Deus foi duro com o Jó, não foi? Não parece? Mas Deus estava querendo dizer para Jó o seguinte: eu estou te mostrando em quem você confia. Olha em quem você confia, Jó. Olha quem você ama, Jó. Aí Jó se encolhe na sua insignificância diante da grandeza de Deus. E aí Jó vai nos ensinar 4 lições para a gente encerrar. Vai ser rápido. Primeira lição que ele nos ensina: Deus, tu é, de fato, onipotente. Tu és poderoso, tu és soberano. Verso 42, verso 2, sei que tudo podes. Tudo, não é algumas coisas. Quem é finito, quem é limitado, somos nós. É nós que temos obstáculos intransponíveis na vida. Eu, Mãe Vanise, Jaqueline, Pastor Estácio, nós temos coisa que a gente não consegue superar o sarrafo. É por isso que é muito perigoso, sabe, meus irmãos, se acreditar em livro de autoajuda. Livro de autoajuda quer tornar você um super-herói. Isso é ilusão. Isso é comércio. Isso é fake. Nós somos de natureza caída.
Nós somos pecadores, nós somos débeis, nós somos porqueira. De todas as áreas, fisicamente. À medida que nós envelhecemos, nós estamos morrendo. Quanto mais velho ficamos, mais debilitados ficamos. Estava comentando com o Carminha agora no carro, quando nós saímos do lar. A diferença da irmã Luzivalda, quando ela chegou no Lar Batista com o marido, e hoje o estado que ela está. Que diferença, meu Deus. Vamos morrendo. Emocionalmente, nós nos desequilibramos com facilidade. Nós temos ansiedade, nós temos depressão, nós temos pânico. Nós somos fracos espiritualmente. Nós precisamos o tempo todo de nos vigiar para não pecar e estar sempre pecando. Nós temos uma queda para o erro, para a iniquidade, para a perversidade. É assim que nós somos. E todos nós sabemos que Deus é onipotente, sim ou não? Até o ateu sabe. Até o ateu sabe que Deus é onipotente. Até o diabo sabe, na verdade. A grande questão, meus irmãos, é que tamanho é o Deus que eu creio, você crê. Que tamanho é esse Deus? Então, deixa eu ilustrar para vocês uma coisa, para vocês mais nunca esquecerem. O pai estava com o filho no avião, e criança faz umas perguntas cabulosas, não é, Josi? Pai, que tamanho é Deus, pai? Olha. Pensou, que tamanho é Deus? E não é uma pergunta legítima? Deus é grande, Deus é poderoso, Deus não sei o que lá mais. O pai falando, pai, que tamanho é Deus? O pai ficou sem resposta na hora, mas ele olhou assim lá para baixo, igual eu gosto de ficar olhando, e viu um naviozinho passando lá embaixo, 12 mil metros de altura. E o navio fica desse tamanhozinho, montando, não é? Aí ele pegou, chamou o filho e falou assim, essa inspiração Deus deu para ele, olhou, tá vendo aquele, bem embaixo, meu filho, aquele barquinho? Ô, pai, ele é um navio, você acha que ele é grande ou é pequeno? Ah, é pequenininho demais, minúsculo. É verdade, tem razão. Eles chegam em Porto de Recife, no aeroporto Guararapes de Recife. Aí vai lá em Suape. Aí está estacionado lá o MSC Grandiosa, maior navio que já navegou pelos mares do Brasil. Aí ele chega, filho, isso aí é grande ou pequeno? Nossa, é enorme. O MSC Grandiosa tem 19 andares. 3 campos de futebol de comprimento. 21 restaurantes. Não, 11 restaurantes e 21 bares. Cassino, que o Jô foi lá jogar. Foi não, tô brincando. Então o pai disse para ele, aquele navio que você viu lá de cima é semelhante a esse aqui, que nós estamos vendo agora. Aquele pequenininho é semelhante a esse aqui. Assim é Deus, meu filho. Se você está longe dele, ele fica minúsculo. Mas se você estiver perto dele, ele é grande, é gigantesco, é potente, enorme, indescritível. Glória seja. Que tamanho nós vemos o nosso Deus, o seu Deus. Se você vê ele pequeno, é porque você está longe dele. Jó sabia que Deus era onipotente, Carminha. Sei que tudo podes. Por isso eu amo uma frase de minha mãe, que me ensinou muito na minha vida espiritual. Deus é maior que o meu problema. Deus é maior que o meu problema. Obrigado, Ana Maria. Se eu me afasto dele, os problemas se agigantam e eu fico pequeno. Se eu me aproximo dele, por maior que seja o problema, ele é muito maior. Segunda lição. Deus sempre tem propósito, meus irmãos, em tudo que ele, nas nossas vidas, tudo, na vida dos servos dele, tudo.
Versos 42b. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não existe destino. Não existe sina. Não existe predestinação na vida dos servos do Senhor. Porque Deus nos criou com propósito, irmã Vera. Se nós formos servos de fato, não meia boca. Não crente fajuto. Não crente de banco de igreja. Crente de verdade. Crente que justifica o sangue vertido de Jesus na cruz para nos redimir. Ele tem um propósito para cumprir nas nossas vidas. Por isso que ele nos criou. Então Jó reconhece o propósito de Deus na vida dele. Ele tem uma postura de louvor, de confiança no caráter de Deus. Porque Deus tem a definição de todo o cenário. Nós não enxergamos nem um milímetro na nossa frente. Nós não sabemos de nada, porque nós estamos presos no tempo e Deus não. Nós somos limitados, por isso que nós temos que confiar, por isso que o grande apóstolo aos gentios, Paulo, o homem que mais entendeu a mente de Jesus, diz: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Os planos de Deus para seus servos, Flávia, são sempre melhores que os nossos. Por isso que Nana Azevedo escreveu essa linda música, que diz assim: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso fazer. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Olha que coisa linda. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível, Deus vai fazer. Glória a Deus. O impossível, Deus faz. Terceira lição. Presta atenção. Terceira lição. Não pense, meu irmão, não pense que você sabe o que você nem sequer entende. Você nem alcança. No sofrimento, meus irmãos, é natural a gente ficar triste, sabe? É natural. Isso é sadio. Pergunta para o pastor Antônio, você vê se não é? Porque ele é psicólogo, ele sabe. Se você fica alegre no sofrimento, você é masoquista, personalidade doente. Jó pediu até para morrer. Sendo um homem de caráter, um homem temente a Deus. Presta atenção nisso. Jó pediu até para morrer. Às vezes, Deus pode usar o sofrimento para nos ensinar. Lembrem disso. Deus pode dizer, através do sofrimento: baixe a sua bola, Gerson. Baixe sua bola, Gerson. Deixe de ser ensimesmado, Teresa. Nunca pense, meus irmãos, que o conhecimento humano, títulos acadêmicos, doutor, pós-doutor, vale nada para Deus. Leitura, instrução, QI, domínio de tudo conhecimento humano tem o menor valor para Deus, para te tornar capaz de questioná-lo. 1 Coríntios 1,19, está escrito. Está escrito. Paulo dizendo, está escrito. Onde está escrito, Paulo? Lá em Isaías 29:14. Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Isso é Deus falando. Filipenses 3:8, o mesmo grande Paulo. Conhecimento humano sem Cristo. Conhecimento humano sem Cristo é esterco, é cocô de cavalo. Pode ser de gente também. É imundície. Conhecimento humano sem Jesus. Quem afirma isso é um dos homens mais extraordinários. Escreveu sozinho a metade do Novo Testamento. Paulo.
Tem cientista, meus irmãos, que ele descobriu, ó, presta atenção na palavra, o verbo, ele descobriu uma coisa que Deus criou. Ele se acha. E ele está descobrindo uma coisa que Deus criou. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Se nós tivermos a eternidade inteira, olha a palavra, eternidade, jamais nós seríamos capazes de conhecer a plenitude de Deus. Toda a eternidade, irmã Vera, é insuficiente para a gente alcançar a plenitude de Deus. Jó reconhece a sua insignificância e diz: eu te conhecia por ouvir falar, agora meus olhos te veem. Oh, glória a Deus. Reconhecimento da magnitude, da grandeza, do poder do Criador do universo. Última lição. Quarta e última. Entenda isso. No meu relógio aqui já deu 1h07. Mas estou terminando. Já está na quarta. É a última. É preciso que nós nos reconhecemos pecadores e arrependamos. Verso 42:6 diz: por isso, Jó dizendo, eu me abomino e me arrependo. E jogo minha cara no pó. Palavras de um homem qualquer, é de um Judas, traidor, cretino. Um homem íntegro, reto, santo, temente a Deus. Se diz indigno e arrependido, mesmo tendo sofrido a mais cruel das dores que um ser humano pode suportar. Parece paradoxal, não parece? Mas não é, porque quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais nós percebemos a nossa perversidade, a nossa imundícia, os nossos pecados. Quanto mais perto da santidade de Deus, mais consciente nos tornamos da necessidade que a gente tem de pureza. É por isso que a santificação é um processo longo. Como diz um amigo meu, ser salvo é fácil, é só crer em Jesus. Mas uma vida santificada é para poucos. É por essa razão que o incrédulo é totalmente insensível. Repararam? Cuidado, cuidado, cuidado. Preste atenção nisso. Quanto mais insensível às causas do reino, preste atenção nisso. Quanto mais insensível nós somos às causas do reino, mais distantes nós estamos de Deus. Você e eu. Quanto menos contribuição você dá para o reino, mais insensibilidade, mais distante da cruz você está. Entenda isso. Quanto mais indiferente às oportunidades que Deus abre na sua vida para o exercício do cristianismo pragmático, não cristianismo de conversa. De conversa, o inferno está cheio. Mas o cristianismo pragmático é menos Jesus vivido. Quanto mais tempo dedicado aos seus próprios interesses, ao seu umbigo, menos cristificação você tem na vida. Quanto mais utilitarismo. Tem gente que utiliza a igreja para ela, quando precisa vem na igreja. Quando fica ruim pela oração. Utilitarismo. Menos a verdadeira adoração. Isso não é papel de servo do seu Jesus. E agora eu vou concluir. Olha as perdas que Jó teve, irmã Vera. Perdas profundas na vida financeira. Eu já tive loss que foi de lascar, viu, mano? Às vezes, um dia eu perco uma semana de trabalho. O homem mais rico da sua época ficou pobre na miséria. Familiar, tinha uma família unida, fraterna, perdeu todos os filhos. Matrimonial, eu acho que ele vivia bem com a mulher dele, tanto é que fez 10 filhos. Não é não? E não tinha televisão.
Ele fala que ela perdeu a sanidade. Você é louca falar isso, mulher? Saúde, o homem com saúde invejável vira um trapo humano, imundo, lazarento. Jó perde as amizades. O homem com a rede social forte, tinha não sei quantos mil seguidores. Todo dia fazia festa, e o povo gosta de festa. É massacrado, criticado pelos amigos, com coisas infundadas. Jó perde tudo que a sociedade valoriza e prestia. Jó perde a dignidade. Jó perde, olha Gibson, a esperança. Ele pediu para morrer. Jó perde a fé. Ele questionou Deus. Mas Jó nunca perdeu o amor a Deus. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, Jó perdeu dois. Mas não perdeu o amor, porque o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. A história de Jó está na Bíblia, meus queridos irmãos, mostrando que um ser humano passando por um sofrimento impressionante, extraordinário, atroz, desumano, lacinante. Fui buscar essa palavra lá no dicionário. Lacinante, dói, lateja, duro. Para nos mostrar que ninguém, servo do Senhor, será provado mais do que pode suportar. Grupo Logos, situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue, Jesus me ergue, Jesus me ergue e continua junto a mim. Jesus me ergue sim. Jesus me ergue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Oh, glória a Deus. Situações. Depois de todas essas perdas, Gibson, todas essas perdas. Só falei de perda, não foi? Mas o título da mensagem é ganhos e perdas. Ou perdas e ganhos, não sei. Começa os ganhos de Jó. Josi Gibson, para de discutir aí. Começa os ganhos, Deus da restauração começa a agir. Todos os bens de Jó são restaurados. Tá vendo, Mari? Em dobro, Mari. Lembra dos camelos? Ou não tinha nem lugar de pôr mais camelo, tanto camelo. Mas era camelo que só. Camelo até umas horas, como diz Carminha. E sabe que hora que Deus começa a devolver, Simone? Quando Jó estava orando pelos amigos. É coisa linda. Deus abençoou Jó mais na segunda fase dele do que na primeira. E Jó teve de novo, olha, presta atenção, irmã Ivanese, de novo, Tereza, Jó teve 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Exatamente como na tinha primeira fase. Não em dobro, porque filhos são insubstituíveis. Filhos não podem ser perdidos. Filhos são guardados por Deus. Já orou pelo seu filho hoje, David? Já orou pelo seu filho hoje, minha irmã? Deus abençoe.
Filhos são dádivas de Deus, cuide deles, coração. Vira e mexe, eu tô dormindo, procuro Josi assim na cama, cadê Josi? Aí eu vejo a cabecinha dela baixa assim, orando de joelhos pelos nossos filhos. Deus abençoe sua vida, dona Josi. Cada dor, cada sofrimento tem seu significado e é especial. Irmã Ivanise está com herpes no peito. Dói que só a tal da herpes. Carminha teve. Mas a irmã ainda perdeu uma filha também. Eu conversando com ela, eu falei que dói mais, minha irmã, a herpes ou a perda de uma filha. Ela tem os dois parâmetros para comparar, porque cada dor é uma dor. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo sempre. Mari, Tereza, Jaqueline, Toninho, Fátima, Josi, Carminha, o Deus de Jó é o mesmo Deus de hoje. E o maior ganho que nós podemos ter é a salvação em Cristo Jesus. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, meu irmão, se existe na sua vida algum tipo de sofrimento hoje, grande ou pequeno, o significado da sua dor, ele é pessoal, ele é individual. E ele é intransferível. A sua dor, Eliane, ela é sua. Não interessa o tamanho, ela é sua. E significa muito para você. Quando a dor apertar, pare, ore e diga como Jó, meu Redentor, vive. Nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é nosso Redentor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deixe gravando ali, Toninho, eu quero que as pessoas orem. Ore comigo assim dizendo, meus irmãos. Deus de Jó. Deus de Jó. Sabemos que Tu é poderoso, Senhor, para mudar o que nós não podemos. Por isso, Senhor, nos conceda a capacidade de passar pelas inevitáveis aflições da vida com absoluta confiança no Seu caráter, Senhor. É verdade, Deus, que às vezes só o Senhor sabe o que eu tenho suportado, que parece estar além dos meus limites. Em situações assim, Senhor, quero Te dar graça. Faz-nos, Senhor, entender a Tua maravilhosa graça oculta no sofrimento. Nos ensine, Senhor, a lidar com as perdas, com os espaços vazios, sombrios, desorganizados do fundo das nossas almas. Que eles sejam preenchidos, Senhor, com o Teu santo consolo. Nossa gratidão, Senhor, pelos ganhos imerecidos. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, nosso Redentor, que reina e vive. É em Seu nome que nós oramos. Amém e amém. Deus nos abençoe.